Em junho de 2012, eu concorri com cerca de 12 mil pessoas pelo cargo de auxiliar administrativo da Prefeitura de Nova Iguaçu. Eu passei em primeiro lugar nesse concurso, tomei posse no meu primeiro cargo público, fui chefe pela primeira vez, aprovei no meu primeiro estágio probatório e aprendi muita coisa sobre serviço público. Disso talvez você já saiba, se você já é inscrito aqui no canal há um tempo, mas tem uma coisa que você não sabe. Nesse mesmo ano, o meu pai passou nesse mesmo concurso e até hoje ele nunca foi chamado. Fala aí, aqui é o Guidião com mais um vídeo para você e hoje eu vou contar essa história, né, a trajetória do meu pai nesse concurso e falar um pouco do direito que a gente tem quando a gente passa num concurso, se a gente tem certeza que vai ser nomeado ou não e outras coisas que normalmente ficam ali fazendo barulho na nossa cabeça quando a gente está estudando para concurso. Primeira dúvida que normalmente a pessoa tem é se tem direito a ser nomeado quando passa dentro das vagas, tá? Eu não estou falando de cadastro de reserva, eu estou falando de vagas de edital mesmo, para um concurso público? E a resposta é depende, mas 80% sim. O que eu quero dizer com isso? Não existe uma lei geral de concursos públicos, a gente não tem esse direito resguardado em lei. Mas depois de diversos julgados aí dos tribunais superiores, é comum se dizer que a gente tem direito à nomeação, porque quando se entra com um mandado de segurança para garantir a tua nomeação, normalmente se consegue. E por que não se conseguiria? Crise. Simplesmente a maior defesa que os órgãos públicos têm para não contratar quando eles fazem um concurso e depois não chamam as pessoas é que não tem dinheiro para pagar aqueles funcionários. E isso tem acontecido com meu pai desde 2012. Nesse concurso que eu fui chamado e ele não, eu passei em primeiro lugar e fui chamado logo depois. E ele, como passou numa colocação para um outro cargo também, acho que mais ou menos em 70 e eram 150 vagas, ele passou dentro das vagas, mais ou menos na metade ali das vagas, e do cargo dele ninguém foi chamado durante os 2 primeiros anos do concurso. A gente achou, pô, normal, devem chamar depois. Só que aí o concurso foi prorrogado e nos anos seguintes também não foram chamados muitas pessoas de outros cargos, inclusive, não só do dele. E o tempo foi passando, meu pai ficou super putaço. Você pensa na pessoa que já é mais velha e também tem aquela mentalidade do serviço público de antigamente. Ah, isso daí é mamata mesmo, fizeram para arrecadar dinheiro, enfim. Ele acabou não correndo atrás a tempo. Eu vou ligar o ar aqui, espero que não atrapalhe muito o coisa do vídeo. Então, deixa eu diminuir, que também já dá. Tava frio, ficou quente, gente, do nada. Rio de Janeiro é assim. Então, o que aconteceu? Pelo fato dele não ter corrido atrás a tempo, a gente descobriu depois que pessoas daquele concurso, de cargos que não tinham sido convocados dentro do período do concurso, estavam tomando posse. E aí estavam sendo nomeadas sub júdice, né? Através de processos individuais que cada um entrou com o seu mandado de segurança lá e garantiu o teu direito. E aí em 2016, 2017 eu fui descobrir que quando acontecia esse tipo de situação, você tinha até, salvo engano, 120 dias, 4 meses. Você, se estiver nessa situação ou se conhecer alguém que está nessa situação, por favor, confirme essa informação, tá? Porque eu não me lembro 100%. Mas você tem um prazo, depois que acaba a validade da última prorrogação de prazo do concurso, você tem um prazo para entrar com mandado de segurança. E as pessoas que entram individualmente, elas têm uma vantagem. Que, por exemplo, se o meu salário é 3 mil reais, 4 mil reais, dependendo do cargo lá, a prefeitura, para me nomear sozinha, é difícil dela dar uma justificativa, olha, eu estou sem dinheiro. Porque tu imagina, a prefeitura não ter 4 mil reais por mês para pagar um funcionário. Fecha a porta, né? Porém, num processo coletivo, onde, por exemplo, o Ministério Público entrou com uma ação contra a prefeitura por causa de todos os candidatos que não foram nomeados, você já tem uma cifra aí de milhões, às vezes dezenas e centenas de milhões. Então a prefeitura, o estado, o órgão, ele consegue ir entrando com recurso, protelando aquelas nomeações, alegando falta de recurso, porque 100 milhões de reais é possível que ela não tenha realmente naquele momento. E aí o que está acontecendo é exatamente isso. Ele não entrou na época com o individual e está dependendo dos processos coletivos que estão correndo. Um desses processos, foi o que a gente tomou ciência hoje de manhã, foi para o cargo de assistente social, se não me engano, só que na decisão o juiz englobou os outros cargos, falou que, olha, a prefeitura não só tem que nomear esses assistentes sociais aqui, que o Ministério Público intentou a ação focado nesses cargos, mas também os demais cargos. E aí, na relação lá, está o cargo para o qual meu pai foi aprovado.
Então tem esses dois jeitos, né? Ação individual, ação coletiva. Eu não tenho notícia ainda de um processo que tenha sido negado, tá? O provimento aos candidatos. Eu tenho ciência de processos que demoram às vezes, pô, 5 anos, 10 anos, sei lá, demoram mesmo. Mas quando você aprova dentro das vagas, o normal que a gente vê é que as pessoas são nomeadas, mesmo que demore um tempo. Então fica esse relato aqui, esse alerta também para se você tem uma situação parecida aí de estar dentro das vagas e tal, você fique de olho porque você tem direito, tem que correr atrás disso daí. É mais provável que você consiga tomar posse logo, né, com o menor tempo possível, se acontecer isso com você. Se você entrar com uma ação individual, do que esperar o coletivo acontecer. E o normal é que todo mundo seja chamado, todas as vagas, e a gente está vendo por isso até. Cada vez concursos com menos vagas, não é porque os órgãos têm menos demanda somente, tá? Também é, mas porque os órgãos não querem gerar aquele direito, a expectativa do direito de nomear todo mundo. Se eu abro um concurso com 1000 vagas, é muito provável que vão entrar com um processo e eu vou ter que nomear 1000 pessoas, entendeu? Então, por mais que os órgãos às vezes estejam precisando de 200, 300 pessoas, eles abrem 20 vagas, para não rolar processo judicial e tal, essas coisas todas. Então, uma experiência aí que eu passei, que meu pai está passando, para se você tinha dúvida sobre essa questão, você saber um pouco mais e também ficar alerta aí caso esteja passando por isso. Eu espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Até a próxima. Fui.